Jovem que chegou de patins para sua entrevista, fascinou o milionário que lhe disse: "Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo." Continuamos. O despertador ainda não havia tocado quando Marina abriu os olhos naquela segunda-feira decisiva. O céu escuro de São Paulo mal deixava passar os primeiros raios de sol entre os prédios do Jardim Ângela, bairro da periferia onde morava desde que nascera. Seus 23 anos carregavam o peso de responsabilidades que pareciam dobrar sua idade, mas também traziam a força de quem aprendeu a transformar obstáculos em degraus. Levantou-se em silêncio para não acordar sua avó, Dona Zefa, que dormia no quarto ao lado. A idosa era sua única família desde que seus pais partiram para tentar a vida no exterior. Há mais de uma década e nunca mais deram notícias. O chuveiro gelado era seu ritual diário, não por escolha, mas porque o aquecedor havia quebrado há meses e o salário de atendente da padaria mal dava para as contas básicas. Enquanto se arrumava, Marina observava o único luxo que se permitia: um mural de recortes de revista colado na parede, repleto de imagens da corporação Weber, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ali estava seu sonho, materializado em fotos de escritórios modernos e manchetes sobre inovação. Naquela manhã, pela primeira vez, esse sonho parecia um pouco menos distante. "Hoje é o dia", sussurrou para si mesma, ajeitando a única blusa social que possuía, um presente de sua professora do curso técnico em administração. A peça tinha sido comprada em um brechó, mas Marina a mantinha impecável, guardando-a para uma ocasião especial. Como aquela. Sua rotina era uma matemática precisa: acordar às 5 horas, trabalhar na padaria das 6 horas às 14 horas, depois correr para o call center, onde era atendente das 15 horas às 21 horas, e ainda conseguir energia para assistir às aulas do curso técnico até às 23 horas. Nos fins de semana, fazia bicos de digitação e estudava programação básica através de vídeos gratuitos na internet. Mas naquela segunda-feira sua rotina seria diferente. Tinha conseguido trocar o turno na padaria para poder comparecer à entrevista na Weber. Uma oportunidade que surgiu depois de meses enviando currículos e de ter se destacado em um processo seletivo online. Era sua chance de ouro, e Marina sabia disso. Com a mochila nos ombros, a mesma que usava desde o ensino médio, desceu as escadas do pequeno sobrado. No térreo, sua velha bicicleta a esperava como todas as manhãs. Porém, ao tocar o pneu dianteiro, seu coração gelou. Estava completamente vazio. Não era um pequeno furo que poderia aguentar até a noite. Era um rasgo considerável. O desespero começou a tomar conta. Sua reserva de emergência tinha sido usada para comprar remédios para a avó na semana anterior. O transporte público demoraria muito e a faria chegar atrasada. Foi então que, vasculhando um armário antigo, encontrou um par de patins que havia ganho em um Natal distante, quando seus pais ainda estavam por perto. É loucura, pensou enquanto limpava o pó dos patins. Mas também era loucura desistir do sonho por causa de um pneu furado. Calçou os patins, que por milagre ainda serviam, embora apertados. Guardou um par de sapatilhas na mochila e, após respirar fundo 3 vezes, abriu o portão. A cidade. Começava a acordar quando Marina deslizou pela primeira vez naquela manhã. O asfalto ainda estava úmido da garoa da noite anterior, e seus movimentos eram inicialmente inseguros. Mas conforme avançava, a antiga habilidade dos tempos de adolescente foi voltando. As rodas cortavam o ar frio da manhã, enquanto ela se equilibrava entre carros e ônibus. O sol já estava mais alto quando ela avistou o imponente prédio da Weber, com suas paredes de vidro refletindo o céu de São Paulo. Parou em uma pracinha próxima, trocou os patins pelos sapatos e tentou recuperar o fôlego. Seu rosto estava vermelho do esforço e algumas mechas de cabelo haviam escapado do coque meticulosamente feito horas antes. Olhou para seu reflexo na vitrine de uma loja. Não era exatamente a imagem que planejara para sua entrevista mais importante, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e autenticidade, que nenhum terno de grife poderia comprar.
O saguão da corporação Weber era um mundo à parte. O piso de mármore italiano refletia as luzes como um espelho d'água, e o ar-condicionado criava uma atmosfera controlada que contrastava brutalmente com o calor úmido da cidade. Marina observou os outros candidatos. Todos vestiam ternos impecáveis e carregavam pastas de couro legítimo. Instintivamente, segurou com mais força sua mochila surrada, onde os patins faziam um volume denunciador. Marina Oliveira, chamou, uma recepcionista com voz cristalina. Ao se levantar, Marina notou os olhares de estranhamento dos outros candidatos. Seu rosto ainda estava corado da aventura matinal, e algumas gotas de suor teimavam em brotar em sua testa, apesar do ambiente refrigerado. Foi conduzida por um corredor que parecia interminável, suas paredes decoradas com quadros de presidentes anteriores da empresa. No último deles, reconheceu o rosto que tinha visto tantas vezes em reportagens: Ricardo Weber, atual CEO da companhia, conhecido por sua discrição e genialidade nos negócios. A sala de reuniões para onde foi levada tinha uma vista panorâmica da cidade. São Paulo se estendia até onde os olhos podiam alcançar, uma selva de concreto que Marina havia acabado de atravessar de patins. A ironia quase a fez sorrir. Senhorita Oliveira, a voz grave a surpreendeu. Virou-se e encontrou em carne e osso Ricardo Weber. Ele estava parado à porta, observando-a com uma expressão que misturava curiosidade e algo mais que ela não conseguiu identificar. Sim, senhor, respondeu, tentando controlar o tremor na voz. Weber entrou na sala seguido por duas pessoas que Marina reconheceu como diretores da empresa, pelos crachás que usavam. Antes de começarmos, disse Weber, sentando-se, gostaria de saber como foi sua chegada até aqui hoje. Seu tom era casual, mas seus olhos eram perspicazes. Marina hesitou por um momento. Deveria mentir, inventar uma história mais apropriada para aquele ambiente corporativo? Mas algo em seu íntimo dizia que sua história real, por mais improvável que parecesse, era sua maior força. Vim de patins, senhor, respondeu, mantendo o olhar firme. Minha bicicleta teve um problema, e eu não podia me dar ao luxo de chegar atrasada. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os diretores trocaram olhares de desaprovação mal disfarçada. Mas Weber sorriu, um sorriso quase imperceptível, mas que alcançou seus olhos. Mostre-me os patins, pediu para espanto de todos. Marina, com as mãos levemente trêmulas, abriu a mochila e retirou os patins gastos. Weber os examinou com cuidado, como se fossem uma relíquia valiosa. Sabe, senhorita Oliveira, há 30 anos eu também usava patins, revelou, para surpresa geral. Não por escolha, mas por necessidade. Entregava panfletos para ajudar minha mãe com as contas. As pessoas riam, mas eu aprendi que a necessidade nos torna criativos. A atmosfera na sala mudou sutilmente. Marina sentiu como se uma conexão invisível tivesse se estabelecido entre ela e aquele homem poderoso. Não era pena o que via em seus olhos, era reconhecimento. Agora, continuou Weber, devolvendo os patins, me fale sobre sua solução para o problema de logística que apresentamos no teste online. Marina respirou fundo e começou a explicar. Falou sobre como havia pensado em uma solução baseada em sua experiência real, como atendente, como estudante, como alguém que conhecia na pele as dificuldades do transporte público. Sua apresentação era simples, sem jargões rebuscados, mas carregada de conhecimento prático e dados que havia pesquisado exaustivamente. Quando terminou, percebeu que tinha falado por quase 20 minutos sem interrupção. Weber a observava com interesse genuíno, enquanto os diretores faziam anotações furiosamente em seus tablets. Interessante, murmurou Weber, recostando-se em sua cadeira. Muito interessante. Sua abordagem é diferente do que estamos acostumados. Marina não sabia se isso era bom ou ruim, mas estava orgulhosa de ter sido autêntica, de ter permanecido fiel a quem era, mesmo naquele ambiente intimidador. Os dias que se seguiram à entrevista foram os mais longos da vida de Marina. Cada telefonema na padaria fazia seu coração disparar. Cada e-mail que chegava em sua caixa de entrada era aberto com dedos trêmulos. A espera estava corroendo sua paz de espírito.
mas ela se mantinha firme em sua rotina. Padaria, call center, curso técnico, estudos nos fins de semana. Dona Zefa percebia a ansiedade da neta e tentava distraí-la com histórias de sua juventude, quando também enfrentara preconceitos e dificuldades por ser uma mulher negra, tentando se estabelecer como costureira em São Paulo. "Minha filha", dizia ela enquanto preparava um café forte numa manhã de sábado, "às vezes os muros mais altos são aqueles que não podemos ver." Marina entendia bem o que a avó queria dizer. Durante a entrevista na Weber, apesar da aparente conexão com Ricardo Weber, ela havia sentido os olhares dos diretores, aquela mistura de desconforto e condescendência que conhecia tão bem. Era o mesmo olhar que recebia quando entrava em lojas caras para comprar presente para sua avó, ou quando sentava nos melhores lugares do ônibus. Na padaria, sua chefe, Dona Márcia, tinha se tornado uma espécie de confidente involuntária. "Você tem todo o direito de sonhar alto, menina", dizia ela enquanto organizavam as prateleiras antes da abertura. "Mas não deixa ninguém te convencer que você não merece chegar lá." Foi numa terça-feira chuvosa que o e-mail chegou. Marina estava no intervalo do call center, comendo um sanduíche apressadamente, quando seu celular vibrou. A mensagem era da Weber, mas não era o que ela esperava. "Agradecemos seu interesse. Processo seletivo muito competitivo. Infelizmente." As palavras se embaralhavam na tela, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas, contidas. Naquela noite, no curso técnico, sua professora Renata notou seu abatimento. Após a aula, chamou Marina para uma conversa. "Me conte o que aconteceu", pediu com aquela gentileza que era sua marca registrada. Marina desabafou, contando sobre a entrevista, os patins, a conexão aparente com o CEO e, finalmente, a rejeição. "Sabe, o que eu acho?", disse Renata após ouvir atentamente. "Acho que você assustou eles, não por falta de competência, mas por excesso de autenticidade. Algumas empresas dizem que querem inovação, mas se assustam quando ela aparece de patins. E sem pedigree." Marina riu mesmo sem querer. Era um riso amargo, mas necessário. "E o que eu faço agora?", se perguntou mais para si mesma do que para a professora. "Agora", respondeu Renata, pegando um livro de sua bolsa, "você estuda mais, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você." O livro era sobre programação avançada, algo que Marina vinha tentando aprender por conta própria. "É emprestado", completou Renata com um sorriso, "mas pode ficar o tempo que precisar." Nos dias seguintes, Marina mergulhou ainda mais fundo em seus estudos. Nas madrugadas, depois que voltava do curso, devorava o livro de programação. Durante os intervalos no call center, assistia a videoaulas no celular. Na padaria, entre um cliente e outro, praticava códigos mentalmente. Sua determinação chamou a atenção de Lucas, um cliente regular da padaria que trabalhava com desenvolvimento de software. Ao vê-la sempre com livros de programação, começou a trocar ideias técnicas com ela durante seu café da manhã. "Você tem um jeito diferente de pensar", comentou ele um dia. "Vê soluções onde a maioria só vê problemas." O que Marina não sabia era que, enquanto ela se dedicava a superar a decepção, sua história estava prestes a tomar um rumo inesperado. Na Weber, uma reunião do conselho estava em andamento, e seu nome havia surgido em uma discussão acalorada sobre o futuro da empresa. A primeira vez que Marina viu seu rosto na tela do celular de uma cliente da padaria, pensou que estava tendo uma alucinação. A senhora, uma aposentada que sempre pedia pão na chapa nas manhãs de quinta-feira, arregalou os olhos ao reconhecê-la e quase derrubou seu café. "É você, a menina dos patins!", exclamou a senhora, virando a tela do celular, para que todos pudessem ver. No vídeo, gravado por alguém da portaria da Weber, Marina aparecia chegando ao prédio empresarial, trocando os patins por sapatos com uma dignidade que contrastava com a situação inusitada. O vídeo tinha sido postado em uma rede social com a legenda: "Enquanto alguns reclamam da vida, outros fazem o impossível para alcançar seus sonhos." Essa jovem chegou de patins para uma entrevista de emprego na maior empresa de tecnologia do país.
Em questão de horas, a gravação viralizou. Milhares de compartilhamentos, centenas de milhares de curtidas. As pessoas começaram a criar hashtags Imul a garota dos patins e no contratem a Marina, Weber abra os olhos. Blogs de empregabilidade e sites de notícias corriam para contar sua história. Dona Márcia, vendo o movimento incomum na padaria, agora cheia de pessoas que vinham mais para ver Marina do que para comprar pães, decidiu dar-lhe alguns dias de folga. Vai organizar essa confusão, menina, e vê se não esquece da gente quando ficar famosa. Em casa, Marina tentava processar tudo aquilo. Seu celular não parava de tocar com ligações de números desconhecidos. Jornalistas queriam entrevistas. Páginas de inspiração pediam depoimentos. Empresas de produtos esportivos sondavam possíveis parcerias. Era surreal. Sua avó observava tudo com um misto de orgulho e preocupação. Minha neta, dizia ela, você está mexendo com algo maior que você. Está mostrando para esse povo que talento não escolhe berço. No call center, a situação ficou insustentável. Os clientes a reconheciam pela voz e desviavam as ligações do assunto original para perguntar sobre sua história. Seu supervisor, um homem tradicionalmente rigoroso, a chamou para uma conversa. Para sua surpresa, não era uma advertência. Marina, disse ele com uma seriedade inusual, você está inspirando pessoas. Minha filha viu seu vídeo e disse que quer ser igual a você quando crescer. Ela tem 10 anos. As palavras do supervisor a atingiram como um soco no estômago. Até aquele momento, Marina não tinha dimensão do impacto que sua história estava causando. Não era mais apenas sobre ela ou sobre uma vaga de emprego. Era sobre esperança, sobre quebrar barreiras, sobre mostrar que sonhos não precisam de CEP para existir. Em meio a todo esse turbilhão, um comentário em particular chamou sua atenção. Era de uma funcionária da Weber, escrito em sua página pessoal. Trabalho há 15 anos na empresa e nunca vi o conselho tão dividido. O vídeo dessa menina está fazendo todo mundo repensar nossos processos de seleção. Alguns diretores estão furiosos, outros estão pedindo uma reavaliação urgente. O Ricardo Weber não se pronunciou ainda, mas dizem que ele está diferente desde a entrevista dela. Marina guardou aquela informação com cuidado, sem criar expectativas. Afinal, já havia aprendido que viralizações passam, trending topics somem e a vida real continua com suas contas para pagar e seus desafios diários. Lucas, o cliente programador da padaria, apareceu em sua casa numa noite trazendo seu notebook. Vi seu vídeo, disse ele, e decidi que preciso fazer algo. Vou te ensinar programação de verdade, não essa coisa básica dos tutoriais. Você tem talento demais para ficar esperando uma oportunidade. Vamos criar uma. E assim, enquanto o mundo virtual fervilhava com sua história, Marina começou a construir algo concreto. Nas horas vagas, que eram poucas, aprendia com Lucas os fundamentos de desenvolvimento de software. Ele era um professor exigente, mas paciente, e ficava impressionado com a rapidez com que ela absorvia os conceitos mais complexos. Na sala de reuniões do 3 no andar da Weber, o clima era tenso. Ricardo Weber observava a cidade através das janelas panorâmicas, enquanto ouvia as vozes exaltadas de seus diretores. O vídeo de Marina havia se tornado um problema institucional, dividindo opiniões e questionando políticas internas que existiam há décadas. Não podemos deixar que um vídeo viral dite nossas decisões corporativas, argumentava Carlos Mendes, diretor de recursos humanos, gesticulando com uma pasta de documentos. Temos processos estabelecidos, critérios rigorosos. Se cedermos agora, que mensagem passaremos? Helena Vasques, diretora de inovação, revirou os olhos. A mensagem de que somos uma empresa do século XXI, olhem esses comentários nas redes sociais. Não é só sobre a menina dos patins, é sobre transformação, sobre abrir portas para talentos reais, independente do packaging. Weber permanecia em silêncio, sua mente voltando àquela entrevista. Havia algo em Marina que o intrigava profundamente. Não era apenas sua história, que tanto se parecia com a dele próprio. Era sua capacidade de pensar diferente, de encontrar soluções onde outros viam apenas problemas. Ricardo,
chamou Sofia Torres, a vice-presidente executiva. Precisamos de uma posição sua. A imprensa não para de ligar, os funcionários estão comentando. Nossos concorrentes estão usando isso para se promover como empresas mais inclusivas. Enquanto isso, na padaria, Marina vivia seu próprio turbilhão. As aulas com Lucas avançavam rapidamente e ela descobriu que tinha um talento natural para a lógica de programação. Em 2 semanas, já havia criado seu primeiro aplicativo, um sistema simples que ajudava a Dona Márcia a gerenciar o estoque da padaria. Você tem ideia do quanto isso vai facilitar minha vida? Exclamou Dona Márcia, maravilhada com o tablet, que agora mostrava toda a movimentação de produtos. Menina, você nasceu para coisa maior. As palavras de Dona Márcia ecoavam em sua mente, enquanto Marina continuava sua rotina. No call center, seu supervisor havia a transferido para o setor de suporte técnico, onde ela podia usar seus novos conhecimentos de tecnologia. No curso técnico, Renata a convidou para dar uma palestra sobre sua experiência aos outros alunos. Mas, professora, eu nem consegui a vaga, protestou Marina. Não é sobre a vaga, respondeu Renata. É sobre não desistir, sobre se reinventar, sobre usar cada não como impulso para crescer. A palestra foi um sucesso inesperado. Marina falou sobre seus medos, suas dúvidas, mas principalmente sobre como cada obstáculo a havia forçado a encontrar soluções criativas. Os alunos a bombardearam com perguntas e muitos ficaram após a aula para conversar mais. Em casa, Dona Zefa observava as mudanças na neta com olhos marejados. Marina estava diferente. Não apenas mais confiante, mas mais serena, como se tivesse encontrado seu verdadeiro caminho. Sabe, vó, disse Marina uma noite, enquanto ajudava a idosa com seus remédios. Acho que finalmente entendi o que a senhora sempre disse sobre os muros invisíveis. Eles só são invisíveis até a gente começar a quebrá-los. Na Weber, a reunião do conselho continuava. Weber finalmente se virou para encarar seus diretores, sua expressão determinada. Vocês estão todos certos, disse ele, surpreendendo a todos, e todos errados ao mesmo tempo. Como assim? Questionou Carlos Mendes. Estamos discutindo a pessoa errada, continuou Weber. Não é sobre a menina dos patins, é sobre o que ela representa, sobre quantos talentos perdemos por causa de nossos próprios preconceitos, disfarçados de processos estabelecidos. O silêncio tomou conta da sala. Weber caminhou até a mesa central e abriu seu laptop. Quero mostrar algo a vocês, disse ele, projetando na tela uma série de gráficos. Estes são os resultados dos últimos 5 anos. Inovação, criatividade, soluções disruptivas, todas as métricas estão estagnadas. Sabem por quê? Porque continuamos pescando no mesmo lago, com as mesmas iscas. O aplicativo que Marina criou para a padaria começou a chamar a atenção de outros pequenos comerciantes do bairro. O açougueiro da esquina foi o primeiro a pedir uma versão adaptada para seu negócio. Depois veio a floricultura, a loja de material de construção e até mesmo o pequeno mercado da Dona Cida. Lucas observava o desenvolvimento de sua aluna com um misto de orgulho e admiração. Você não está apenas programando, disse ele enquanto revisavam o código de mais uma adaptação do sistema. Está democratizando a tecnologia, levando soluções para quem nunca teve acesso a elas. As palavras de Lucas plantaram uma semente na mente de Marina. Durante suas pausas no call center, ela começou a esboçar um projeto maior, uma plataforma que permitiria a pequenos comerciantes terem acesso a ferramentas de gestão simples e acessíveis. É como se eu estivesse devolvendo para a comunidade, explicou ela para sua avó, enquanto trabalhava em seu notebook velho até altas horas. Toda essa atenção que recebi por causa do vídeo, quero transformar isso em algo concreto. Dona Zefa sorriu, ajeitando o chale nos ombros. Sua mãe seria orgulho de você, minha filha. Ela também tinha esse dom de enxergar além do óbvio. A menção de sua mãe trouxe um nó à garganta de Marina. Fazia tanto tempo que não tinha notícias, mas não havia tempo para melancolias. Seu projeto precisava avançar. Uma tarde, enquanto implementava novas funcionalidades no sistema da floricultura,
Marina recebeu uma visita inesperada. Helena Vasquez, a diretora de inovação da Weber, estava parada à porta da loja, observando-a trabalhar. Impressionante, disse Helena, aproximando-se. Em 2 semanas você fez mais pela digitalização do comércio local do que muitas startups fazem em meses de desenvolvimento. Marina congelou. Como Helena havia descoberto sobre seu projeto? Como sabia onde encontrá-la? Relaxe, continuou Helena, notando seu desconforto. Não estou aqui oficialmente. Na verdade, vim contra as recomendações do RH, mas precisava ver com meus próprios olhos. Nas 2 horas seguintes, Helena ouviu atentamente enquanto Marina explicava sua visão para a plataforma. A diretora fazia perguntas perspicazes, anotava ideias, sugeria melhorias. Sabe qual é o problema da Weber? Disse Helena, depois de um longo silêncio. Nos tornamos tão focados em grandes soluções que esquecemos das pequenas revoluções. Olhe ao seu redor. Você está transformando vidas com tecnologia acessível. Antes de partir, Helena deixou seu cartão com Marina. Continue desenvolvendo seu projeto e não se surpreenda se receber algumas ligações nos próximos dias. Na Weber, a apresentação de Weber aos diretores havia terminado. Suas palavras sobre inovação e estagnação ainda ecoavam pela sala quando Sofia Torres, a vice-presidente, pediu a palavra. Ricardo está certo, declarou ela. Mas precisamos ir além de apenas reconhecer o problema. Precisamos de ação concreta. Carlos Mendes, o diretor de RH, ainda resistia. E o que sugerem? Ignorar todos os nossos protocolos. De contratação? Não, respondeu Weber, um sorriso surgindo em seus lábios. Vamos criar novos protocolos. Um novo departamento, na verdade. Algo que nunca foi feito antes no mercado corporativo brasileiro. Os diretores se entreolharam intrigados. Weber continuou. Quero criar o Núcleo de Inovação Social e Tecnológica. Um departamento que vai identificar e desenvolver talentos não convencionais. Pessoas que, como Marina, têm potencial, mas não tiveram as mesmas oportunidades que a maioria dos nossos funcionários. A proposta era ousada, disruptiva e, para alguns dos presentes, assustadora. Mas Weber não estava pedindo permissão, estava anunciando uma decisão. O dia amanheceu diferente na comunidade do Jardim Ângela. Uma van da maior emissora de televisão do país estava estacionada em frente à padaria de Dona Márcia. A repórter, uma mulher elegante com um microfone na mão, aguardava ansiosamente a chegada de Marina. Não acredito que você vai aparecer. Na TV! Exclamou Dona Márcia, ajeitando o avental e tentando organizar a padaria para as câmeras. Minha padaria vai ficar famosa. Marina chegou no horário de sempre, 5h45 da manhã, sua rotina inalterada apesar da agitação. A bicicleta, agora com o pneu consertado graças a uma vaquinha feita pelos clientes da padaria, estava estacionada no lugar de sempre. Marina Oliveira, começou a repórter, a garota dos patins que conquistou a internet e mostrou que determinação. Não tem classe social. Como você se sente sendo um símbolo de superação para tantas pessoas? A pergunta pegou Marina de surpresa. Símbolo de superação? Ela só estava tentando sobreviver, fazer o melhor com o que tinha. Mas antes que pudesse responder, uma pequena multidão começou a se formar ao redor da padaria. Ela me ajudou a informatizar minha floricultura, gritou Dona Rosa, a florista. Agora não perco mais encomendas. O sistema que ela criou duplicou minhas vendas, completou seu Jorge do Mercadinho. A repórter, percebendo que havia uma história ainda maior ali, começou a entrevistar os comerciantes locais. Marina observava meio constrangida, meio orgulhosa, enquanto seus vizinhos descreviam como seu trabalho com tecnologia estava transformando o bairro. Lucas apareceu durante a gravação carregando seu notebook. Vim mostrar uma coisa, disse. Ele abrindo o computador. Lembra aquela sua ideia da plataforma para pequenos comerciantes? Passei o fim de semana estruturando o projeto. Olha só. Na tela, um planejamento detalhado mostrava como a solução poderia ser expandida para outros bairros, outras cidades. A repórter, que havia se aproximado silenciosamente,
arregalou os olhos. "Isso é incrível!" exclamou ela. "Vocês têm ideia do impacto que isso pode ter? Quantos pequenos empresários poderiam se beneficiar?" No outro lado da cidade, na sala de Ricardo Weber, o empresário assistia à reportagem ao vivo em seu televisor. Ao seu lado, Helena Vasquez sorria satisfeita. "Viu só?" disse ela. "Enquanto discutíamos processos seletivos, ela já estava lá fora fazendo acontecer. Sem recursos, sem apoio corporativo, sem nada além de determinação e talento." Weber assentiu pensativo. "E o mais impressionante é que ela não está fazendo isso para chamar atenção ou conseguir um emprego. Ela genuinamente quer ajudar sua comunidade." "Exatamente por isso precisamos dela", respondeu Helena. "Não apenas pelo que ela pode fazer, mas pelo que ela representa. É a mudança que tanto falamos que queremos acontecendo naturalmente." Na padaria, a reportagem continuava. A repórter agora entrevistava Dona Zefa, que havia chegado apressada ao saber da movimentação. "Minha neta sempre foi assim", dizia a senhora, os olhos brilhando de orgulho. "Quando pequena, já consertava os brinquedos das outras crianças, sempre pensando nos outros, sempre querendo ajudar." Marina escutava tudo aquilo com um nó na garganta. Pensava em seus pais, em como gostariam de ver onde ela havia chegado. Não era exatamente o caminho que havia planejado, mas talvez fosse ainda melhor. Seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. "Senhorita Oliveira, aqui é a secretária do Sr. Ricardo Weber. Ele gostaria de marcar uma reunião com você para amanhã às 10 horas. Por favor, confirme sua disponibilidade." Marina releu a mensagem 3 vezes. Seu coração acelerou. O que Ricardo Weber poderia querer com ela agora? Seria mais uma entrevista? Uma proposta? Ou talvez... A noite anterior à reunião com Weber foi de insônia para Marina. Deitada, em sua cama estreita, ela repassava mentalmente cada linha de código que havia escrito, cada solução que havia implementado nos comércios do bairro. Será que era bom o suficiente? Será que estava preparada para whatever que viesse pela frente? "Come direito, menina", insistiu Dona Zefa na manhã seguinte, empurrando um prato de tapioca em sua direção. "Não vai enfrentar um dia importante, de estômago vazio." Desta vez, Marina decidiu ir de ônibus até a Weber. Queria chegar impecável, profissional. Vestiu a mesma blusa social da entrevista. Agora não mais seu único traje formal, já que sua professora Renata havia insistido em levá-la para comprar algumas peças básicas com o dinheiro que estava ganhando com seus projetos de tecnologia. No Mrs. Saguão da Weber, a recepcionista a tratou de forma diferente desta vez. Não havia mais olhares de estranhamento, apenas respeito profissional. "O Sr. Weber a aguarda no 30º andar", informou, entregando-lhe um crachá de visitante VIP. O elevador panorâmico subia silenciosamente, e Marina observava a cidade crescer sob seus pés. São Paulo era mesmo uma cidade de contrastes, pensou. Do alto não dava para distinguir onde terminava a periferia e começava o centro financeiro. Era tudo uma coisa só, um organismo vivo e pulsante. "Marina", a voz de Helena Vasquez a surpreendeu quando as portas do elevador se abriram. "Que bom que você veio. Venha, Ricardo está nos aguardando." Nos aguardando? Então não seria uma reunião a sós com Weber? A sala de reuniões estava diferente da última vez. Além de Weber e Helena, havia mais algumas pessoas que Marina não conhecia. Uma mesa de café da manhã elaborado estava disposta em um canto, e uma tela grande exibia alguns gráficos e apresentações. "Marina", começou Weber, levantando-se para cumprimentá-la. "Primeiro, quero me desculpar." O pedido de desculpas a pegou desprevenida. O CEO da maior empresa de tecnologia do país estava se desculpando com ela? "Me desculpar porque deixei que processos engessados e preconceitos velados impedissem a Weber de reconhecer um talento genuíno. Mas estamos aqui para corrigir isso." Helena tomou a palavra. "Marina, vimos o que você tem feito no Jardim Ângela. A forma como você está usando tecnologia para transformar a realidade de pequenos empreendedores é exatamente o tipo de inovação que precisamos." Weber fez um gesto
e a apresentação na tela mudou. Estamos criando algo novo na Weber. Um departamento focado em identificar e desenvolver talentos não convencionais. Pessoas que, como você, têm o poder de revolucionar o mercado justamente por pensarem diferente. Marina sentiu seu coração acelerar. Estava começando a entender onde aquela conversa ia chegar. Queremos que você lidere este departamento, completou Helena, não apenas como funcionária, mas como diretora do Núcleo de Inovação Social e Tecnológica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para cada rosto na sala, procurando sinais de que aquilo era uma brincadeira. Mas todos pareciam mortalmente sérios. Eu nem tenho faculdade, conseguiu balbuciar finalmente. Steve Jobs também não tinha, respondeu Weber, com um sorriso. O que você tem é mais valioso: visão, determinação e a capacidade de criar soluções reais para problemas reais. Além disso, continuou Helena, a Weber vai bancar sua educação formal. Faculdade, pós-graduação, o que você quiser estudar. Mas enquanto isso, queremos que você comece a implementar suas ideias em larga escala. Marina pensou em Dona Márcia e em seu Jorge, em todos os pequenos comerciantes que haviam confiado nela. Pensou em sua avó, em seus pais distantes, em todos que um dia duvidaram que alguém da periferia pudesse chegar tão longe. Marina pediu um dia para pensar na proposta. Saiu da Weber com a cabeça girando, carregando uma pasta cheia de documentos que detalhavam o projeto do novo departamento. No ônibus de volta para casa, abriu a pasta e começou a ler cada detalhe do que seria sua nova função. O Núcleo de Inovação Social e Tecnológica não seria apenas mais um departamento corporativo. Seria uma incubadora de talentos, um espaço para identificar e desenvolver pessoas com potencial inovador que, por diversas circunstâncias, nunca tiveram acesso às oportunidades tradicionais do mercado. É muita responsabilidade, murmurou, para si mesma, enquanto o ônibus serpenteava pelas ruas de São Paulo. Sua primeira parada foi na padaria. Precisava conversar com Dona Márcia, que mais que uma chefe, havia se tornado uma mentora nos últimos anos. Claro que você tem que aceitar, exclamou Dona Márcia depois de ouvir toda a história. Mas com uma condição. Não pode abandonar nosso sisteminha. Ele virou o xodó da padaria. Marina riu, sentindo um peso sair de seus ombros. Na verdade, Dona Márcia estava pensando em expandir o sistema, fazer dele um projeto piloto do novo departamento. Imagine quantas outras padarias, mercadinhos e pequenos negócios poderíamos ajudar. Os olhos de Dona Márcia brilharam. Essa é minha menina, sempre pensando grande. A próxima parada foi no curso técnico. Encontrou a professora Renata corrigindo trabalhos na sala dos professores. Marina, isso é extraordinário, disse Renata após ouvir sobre a proposta. Mas vejo que você está hesitante. O que está te preocupando? E se eu não estiver pronta? E se eu decepcionar todo mundo? Renata deixou as provas de lado e olhou diretamente nos olhos de sua aluna. Lembra do seu primeiro dia de aula aqui? Você mal sabia ligar um computador. Hoje, você desenvolve sistemas que estão mudando a vida de pessoas. Você nunca está pronta. Você se torna pronta fazendo. No call center, seu supervisor ficou genuinamente feliz com a notícia. Sabia que você não ia ficar aqui para sempre, disse ele, com um sorriso orgulhoso. Mas antes de você ir, que tal implementar aquelas melhorias no sistema que você sempre sugeriu? A última parada foi em casa. Dona Zefa estava sentada em sua cadeira de balanço, tricotando um cachecol mesmo com o calor de São Paulo. Vó, começou Marina, sentando-se aos pés da avó como fazia quando era criança. Preciso da sua opinião sincera. Contou tudo. A proposta, o salário, que era mais do que ela jamais sonhou ganhar, os benefícios, a oportunidade de estudar, tudo. Dona Zefa ouvia em silêncio, suas agulhas de tricô dançando no ar. Sabe o que sua mãe me disse antes de partir? Falou. Finalmente a senhora. Que seu maior medo era que você ficasse presa aqui como ela ficou. Que você não tivesse a chance de mostrar ao mundo seu valor. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Era raro sua avó falar sobre sua mãe. Agora me diz,
O que te assusta mais? Aceitar essa proposta e talvez falhar ou recusar, e passar o resto da vida imaginando o que poderia ter sido? A pergunta de Dona Zefa atingiu Marina como um raio. De repente, tudo ficou claro. Pegou seu celular e digitou uma mensagem para Helena Vasquez. Aceito o desafio quando começamos. A resposta veio quase instantaneamente. Ótimo! Amanhã, 9h. Traga suas ideias e sua coragem. Vamos revolucionar o mercado. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir novamente. Mas dessa vez não era ansiedade, era empolgação. Seu notebook estava aberto na mesa, várias abas do navegador mostrando pesquisas sobre gestão de equipes, metodologias ágeis, casos de sucesso de inclusão social através da tecnologia. O primeiro dia de Marina como diretora do Núcleo de Inovação Social e Tecnológica da Weber começou diferente de todos os outros. Não havia mais o despertador às 5, nem o banho frio, nem o pão amanhecido. Em vez disso, um motorista a aguardava em frente de casa enviado pela empresa para buscá-la. Não precisa disso tudo, tinha dito a Helena, quando soube dos benefícios que receberia. Mas a diretora foi firme. Marina, você agora é uma executiva da Weber. Precisamos garantir que tenha todas as condições para fazer seu trabalho da melhor forma possível. Ao chegar na empresa, foi direcionada para seu novo escritório. Uma sala ampla no 28º andar, com vista para a cidade. Na mesa, um laptop último modelo a aguardava, junto com um cartão de boas-vindas assinado por toda a diretoria. Primeira reunião em 30 minutos. Informou sua nova assistente, uma jovem chamada Patrícia. O time está ansioso para conhecê-la. Time? Marina ainda estava se acostumando com a ideia de que teria pessoas trabalhando sob sua liderança. Helena havia dado a ela carta branca para montar sua equipe, com apenas uma condição. Deveria buscar talentos em lugares não convencionais. A sala de reuniões estava cheia quando ela entrou. Rostos curiosos a observavam, alguns admirados, outros céticos. Marina respirou fundo e começou. Bom dia a todos. Meu nome é Marina Oliveira. E sim, eu sou a garota dos patins. Algumas risadas discretas quebraram o gelo. Marina continuou. Mas hoje não estou aqui para falar sobre patins. Estou aqui para falar sobre transformação. Nos próximos 40 minutos, ela apresentou sua visão para o núcleo. Falou sobre o projeto piloto que havia desenvolvido no Jardim Ângela, sobre como tecnologia simples podia transformar pequenos negócios, sobre a importância de olhar para talentos que o mercado tradicionalmente ignorava. Nossa primeira missão, anunciou ela, será expandir o sistema que criamos na padaria para uma rede de pequenos comércios. Mas não queremos apenas fornecer tecnologia, queremos capacitar pessoas dessas comunidades para que elas mesmas possam desenvolver e manter esses sistemas. Lucas, que havia sido seu primeiro contratado como coordenador técnico, complementou, explicando os aspectos técnicos do projeto. Outros membros da equipe começaram a contribuir com ideias, e logo a sala estava vibrando com energia criativa. No final do dia, Marina estava exausta, mas realizada. Seu celular não parava de receber mensagens. Dona Márcia querendo saber como tinha sido o primeiro dia. Sua avó perguntando se ela tinha almoçado direito. Renata enviando links de cursos que poderiam ser úteis. Quando todos já haviam ido, embora Helena apareceu em sua sala. E então como foi o primeiro dia? Intenso, respondeu Marina sorrindo. Mas incrível, sabe o que mais me impressionou? Como as pessoas aqui são receptivas a ideias diferentes. Helena sentou-se na beira da mesa. Nem todas são. Ainda há muita resistência em alguns setores. Alguns diretores ainda acham que isso é um projeto fadado ao fracasso. Por isso mesmo precisamos ter resultados rápidos, respondeu Marina, mostrando a Helena uma planilha em seu laptop. Já mapeei 50 pequenos negócios que podem se beneficiar do nosso sistema nos próximos 3 meses e identificamos 10 jovens programadores de comunidades que podem ser treinados para dar suporte local. Helena sorriu, impressionada com a proatividade de sua mais nova diretora. Sabe, Marina, quando Ricardo insistiu em criar este departamento, muitos acharam que era apenas uma jogada de marketing.
mas agora estou vendo que é muito mais que isso. É uma revolução silenciosa, completou Marina. Uma que acontece linha de código por linha de código, negócio por negócio, vida por vida. 3 meses se passaram desde que Marina assumiu a direção do Núcleo de Inovação Social e Tecnológica. O projeto piloto havia se expandido para além das expectativas iniciais. Mais de 70 pequenos negócios já utilizavam o sistema e 15 jovens programadores das comunidades estavam em treinamento. Porém, nem tudo eram flores. Em uma manhã de quarta-feira, Marina encontrou sua equipe agitada ao chegar ao escritório. Patrícia, sua assistente, a aguardava com uma expressão preocupada. "O que aconteceu?" perguntou Marina, sentindo que algo estava errado. "É melhor você ver por si mesma", respondeu Patrícia, entregando-lhe uma cópia do jornal interno da Weber. Na coluna de opinião, artigo assinado por Carlos Mendes, diretor de RH, questionava a real efetividade do novo departamento. O texto, embora diplomático na superfície, era uma crítica velada ao investimento da empresa em projetos experimentais de retorno duvidoso. "Ele não para por aí", continuou Patrícia. "Está circulando um documento entre alguns executivos sugerindo que o orçamento do núcleo seja redirecionado para áreas mais estratégicas." Marina sentou-se em sua cadeira, absorvendo a informação. Sabia que enfrentaria resistência, mas não esperava um ataque tão direto. Lucas entrou na sala nesse momento, carregando seu laptop. "Já viu o artigo? Mas tenho algo que pode ajudar", disse ele, abrindo uma apresentação. "Compilei os dados dos últimos 3 meses. O impacto do projeto é muito maior do que imaginávamos. Os números eram impressionantes. Os pequenos negócios que adotaram o sistema registraram um aumento médio de 40% no faturamento. A taxa de inadimplência em empréstimos bancários entre esses comerciantes havia caído para quase 0. E o mais surpreendente, 3 dos jovens programadores em treinamento já haviam desenvolvido aplicativos próprios que estavam sendo testados por outras empresas." "Isso é incrível, Lucas", exclamou Marina. "Mas precisamos de mais. Precisamos mostrar que não estamos apenas criando um projeto social. Estamos desenvolvendo um novo modelo de negócios." Naquela tarde, Marina tinha uma reunião agendada com Helena Vasques. Ao entrar na sala da diretora, encontrou não apenas Helena, mas também Ricardo Weber. "Vejo que você já leu o artigo do Carlos", começou Helena, sem rodeios. "Li e também soube do documento que está circulando", respondeu Marina, mantendo a calma. "Por isso trouxe isso." Ela abriu seu laptop e começou a apresentar os resultados compilados por Lucas, acrescentando uma análise de custo-benefício que havia preparado durante o almoço. "Interessante", murmurou Weber, que até então estava em silêncio. "Mas Carlos tem um ponto. Como podemos garantir que isso é sustentável a longo prazo?" Marina sorriu. Era exatamente a pergunta que esperava. "Por isso vim preparada com uma proposta", disse ela, abrindo uma nova apresentação. "O que começou como um sistema para pequenos comércios evoluiu. Descobrimos que nossos usuários têm necessidades em comum com grandes redes varejistas. Problemas de gestão de estoque, controle financeiro e relacionamento com clientes são universais." Ela fez uma pausa, observando as reações. "Estamos desenvolvendo uma versão enterprise do sistema, com funcionalidades específicas para grandes empresas. 3 redes de supermercados já demonstraram interesse em testar a plataforma. E o melhor, todo o desenvolvimento está sendo feito pelos jovens que treinamos, supervisionados pela nossa equipe técnica." Weber se inclinou para a frente, visivelmente interessado. "Você está dizendo que transformou um projeto social em uma potencial unidade de negócios?" "Exatamente", respondeu Marina, "mas mantendo o DNA social do projeto. Parte da receita gerada com as versões corporativas será reinvestida no treinamento de mais jovens e no desenvolvimento de soluções para pequenos empreendedores." Helena não conseguiu conter um sorriso. Era exatamente o tipo de pensamento disruptivo que ela esperava quando apoiou a criação do núcleo.
A notícia de que grandes redes varejistas estavam interessadas no sistema desenvolvido pelo Núcleo de Inovação Social e Tecnológica espalhou-se rapidamente pelos corredores da Weber. O que antes era visto como um projeto experimental começava a chamar a atenção do mercado. Marina decidiu organizar um evento de apresentação dos resultados, mas não nos moldes tradicionais corporativos. O local escolhido foi o Centro Comunitário do Jardim Ângela, e os apresentadores seriam os próprios beneficiários do projeto. Tem certeza disso? Questionou Patrícia, preocupada com a logística de levar executivos para a periferia. Os diretores estão acostumados com hotéis 5 estrelas e centros de convenções. Justamente por isso, respondeu Marina. Eles precisam ver a realidade onde a transformação acontece. O dia do evento chegou. O centro comunitário havia sido transformado. Um espaço foi preparado para demonstrações práticas do sistema, outro para apresentações dos jovens programadores e uma área foi dedicada aos pequenos empresários que utilizavam a plataforma. Dona Márcia estava lá, orgulhosa, mostrando em um tablet como o sistema havia revolucionado sua padaria. Antes eu perdia produto todo dia, não sabia direito o que vendia mais. Agora, tenho tudo controlado na ponta dos dedos. Os jovens programadores, vestidos com camisetas do projeto, demonstravam as funcionalidades que haviam desenvolvido. Pedro, um rapaz de 19 anos que há 6 meses mal sabia ligar um computador, apresentava com desenvoltura um módulo de inteligência artificial que havia criado para a previsão de demanda. Carlos Mendes, o diretor de RH, chegou com cara de poucos amigos, mas à medida que circulava pelo evento, seu semblante foi mudando, especialmente quando um dos jovens programadores o reconheceu. "O senhor é o diretor de RH, não é?" perguntou o jovem. "Eu li seu artigo no jornal interno. Queria mostrar uma coisa." Era Rafael, um dos primeiros participantes do programa. Ele conduziu Carlos até seu computador e mostrou um dashboard que havia desenvolvido especialmente para departamentos de RH, integrando gestão de talentos com análise preditiva de perfis. Isso é impressionante, murmurou Carlos genuinamente surpreso. "Onde você aprendeu a fazer isso?" "Aqui mesmo no programa", respondeu Rafael. "A Marina nos ensinou que tecnologia é só uma ferramenta. O importante é entender o problema que queremos resolver." No outro lado do salão, Ricardo Weber conversava animadamente com uma senhora que vendia bolos caseiros. Ela explicava como o sistema havia ajudado a expandir seu negócio para vendas online e agora fornecia para cafeterias no centro da cidade. Helena encontrou Marina observando tudo de um canto. "Sabe o que é mais incrível?" disse ela. "Não, é só o impacto nos negócios. É ver como essas pessoas recuperaram sua dignidade, seu protagonismo." Marina assentiu emocionada. "E isso é apenas o começo. Temos planos de expandir para outras comunidades, criar centros de formação tecnológica, desenvolver novas soluções." "Marina", chamou Lucas, interrompendo a conversa. "Você precisa ver isso." No telão principal, uma videoconferência estava sendo estabelecida. O rosto que apareceu na tela fez Marina congelar. Era o CEO de uma das maiores redes de varejo da América Latina. "Senhores", começou ele, sua voz ecoando pelo salão agora silencioso. "Acompanhamos de perto o desenvolvimento deste projeto. Nos últimos meses, o que vocês conseguiram fazer aqui, unindo tecnologia, impacto social e resultados práticos, é exatamente o que procurávamos." Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. "Queremos não apenas adotar o sistema em todas as nossas unidades, mas também estabelecer uma parceria para expandir esse modelo de formação tecnológica para todas as comunidades onde temos presença." A proposta da rede varejista caiu como uma bomba no mercado corporativo. Em menos de uma semana, a história do Núcleo de Inovação Social e Tecnológica estava nas principais revistas de negócios do país. Marina, a garota que havia chegado de patins para uma entrevista de emprego, agora era retratada como um exemplo de liderança inovadora. "Olha só isso", disse Lucas, mostrando uma revista para Marina em seu escritório. "Você está na lista dos 30 sob 30, os jovens mais influentes do mercado."
Marina pegou a revista com um misto de orgulho e constrangimento. Na foto, ela aparecia sorrindo, tendo ao fundo alguns dos jovens programadores do projeto. A matéria destacava não apenas seus feitos profissionais, mas principalmente o impacto social de seu trabalho. "O mais importante não é meu nome nessa lista", respondeu ela. "É ver que finalmente estão entendendo que inovação pode vir de qualquer lugar." Naquela tarde, ela tinha uma reunião importante com sua equipe expandida. O auditório da Weber estava lotado. Além de sua equipe original, havia representantes das comunidades onde o projeto seria implementado através da parceria com a rede varejista. "Nosso maior desafio agora", começou Marina, "é escalar sem perder a essência. Não queremos apenas instalar sistemas, queremos criar centros de excelência em tecnologia em cada comunidade." Patrícia levantou a mão. "Mas como vamos garantir a qualidade do treinamento em tantos lugares diferentes?" "Boa pergunta", respondeu Marina, projetando um mapa na tela. "Por isso desenvolvemos o conceito de embaixadores tecnológicos. Cada pessoa que formamos no programa original vai liderar um novo centro de formação." Rafael, o jovem que havia impressionado Carlos Mendes com seu dashboard de RH, seria o primeiro embaixador. Ele já estava organizando um grupo de 20 jovens em sua comunidade, preparando-os para o programa de formação. "Mas tem mais", continuou Marina. "Cada centro terá uma especialidade. Enquanto uns focam em desenvolvimento de sistemas, outros vão se especializar em análise de dados, inteligência artificial ou design de interface." A ideia era criar uma rede interconectada de conhecimento, onde cada comunidade pudesse contribuir com sua expertise específica para projetos maiores. Era um modelo revolucionário de formação e desenvolvimento de talentos. No meio da apresentação, Helena entrou discretamente no auditório. Ela observou com satisfação como Marina havia evoluído como líder. Sua presença era natural, sua autoridade vinha do conhecimento e da empatia, não da hierarquia. Depois da reunião, Helena chamou Marina para uma conversa. "O conselho quer que você apresente o projeto nas Convenção Anual da empresa, mês que vem em Nova York", anunciou ela. "Será sua chance de mostrar para o mundo o que estamos fazendo aqui." Marina sentiu um frio na barriga. Uma coisa era falar para sua equipe ou para empresários locais. Outra bem diferente era apresentar para executivos do mundo todo. "E tem mais uma coisa", continuou Helena, hesitante. "Recebemos uma ligação interessante hoje. Uma pessoa que diz te conhecer está procurando contato." O coração de Marina acelerou. Algo no tom de Helena a fez suspeitar. Quem? Sua mãe. O mundo pareceu parar por um instante. Depois de mais de 10 anos sem notícias, por que sua mãe estava tentando contato agora? E justamente quando tudo em sua vida profissional estava dando certo? "Ela viu sua história na mídia", explicou Helena suavemente. "Está morando em Boston, trabalhando como pesquisadora em uma universidade. Disse que gostaria muito de te encontrar quando você estiver em Nova York." Marina sentou-se, tentando processar a informação. Sua mãe, que havia partido quando ela era adolescente, prometendo mandar notícias e nunca mais dando sinal de vida, agora queria um reencontro. O que ela deveria fazer? A notícia sobre sua mãe abalou Marina mais do que ela gostaria de admitir. Naquela noite, sentada na pequena sala de casa com Dona Zefa, ela tentava entender seus próprios sentimentos. "Ela sempre foi assim", disse Dona Zefa, seus dedos ágeis trabalhando no tricô como sempre. "Sua mãe sempre teve esse jeito. Aparecer e desaparecer como lua nova. Mas dessa vez ela ficou tempo demais sem dar as caras." Marina observava a avó, percebendo pela primeira vez algumas semelhanças com sua mãe. O mesmo jeito de franzir a testa quando estava pensativa, os mesmos dedos longos e delicados. "A senhora acha que eu devo encontrar com ela em Nova York?" Dona Zefa parou seu tricô, olhando diretamente para a neta. "Minha filha, algumas portas a gente precisa abrir, mesmo sem saber o que tem do outro lado. Se não abrir, a dúvida vai corroer mais que qualquer decepção." No dia seguinte, no escritório, Marina tentava se concentrar na preparação para a convenção.
mas seus pensamentos continuavam voltando para a mãe. Lucas, percebendo sua distração, sugeriu uma pausa para um café. Sabe, disse ele enquanto caminhavam até a cafeteria, às vezes a vida põe tudo junto de propósito. Você vai apresentar um projeto que fala sobre transformação e reconexão, justamente quando tem chance de reconectar com seu próprio passado. Marina sorriu. Lucas tinha esse dom de encontrar significado nas coincidências. E se ela só estiver interessada agora porque apareci nas revistas? Porque virei alguém? E se ela sempre quis contato, mas não sabia como? E se tinha vergonha? E se estava esperando você estar bem estabelecida para não parecer que voltou por interesse? Rebateu Lucas. Podemos ficar o dia todo no esse. A preparação para a convenção continuava a todo vapor. Marina decidiu fazer algo diferente. Em vez de uma apresentação tradicional, estava organizando uma demonstração ao vivo, conectando por videoconferência todos os centros de formação que já estavam em funcionamento. Em uma das reuniões de preparação, Ricardo Weber fez uma sugestão interessante. E se fizéssemos algo ainda mais ousado? Que tal anunciar na convenção que a Weber vai criar um fundo de investimento específico para startups de impacto social gerido pelo seu departamento? A ideia era brilhante. O fundo não apenas forneceria capital para novos projetos, mas também mentorias e suporte técnico da equipe do núcleo. Era a chance de multiplicar o impacto do trabalho que estavam fazendo. Entre uma reunião e outra, Marina finalmente tomou coragem e respondeu ao contato de sua mãe, através de Helena. Concordou em encontrá-la em Nova York, mas propôs algo específico. Convidou-a para assistir à sua apresentação na convenção. Quero que ela veja quem eu me tornei, explicou para Helena. Não por orgulho, mas porque essa história não é só minha. É de todos que estiveram ao meu lado quando ela não estava. A resposta veio no mesmo dia. Sua mãe não apenas aceitou o convite para a apresentação, mas revelou que estava desenvolvendo um projeto de inclusão digital na universidade onde trabalhava. Queria conversar sobre possíveis parcerias. Típico dela, comentou Dona Zefa quando Marina contou. Sempre misturando o pessoal com o profissional. Igualzinha você, minha filha. A observação da avó fez Marina refletir. Talvez ela e sua mãe não fossem tão diferentes assim. Ambas buscavam transformar realidades através da tecnologia. Ambas tinham deixado suas zonas de conforto em busca de algo maior. Há 2 semanas da convenção, Marina decidiu fazer uma visita surpresa ao centro comunitário do Jardim Ângela, onde tudo havia começado. Encontrou Rafael dando aula para um grupo de adolescentes, ensinando-os a desenvolver aplicativos móveis. Sabe o que é mais legal? Disse um dos alunos quando a viu entrar. A gente não está só aprendendo a programar, a gente está aprendendo que pode sonhar grande. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Marina. Era exatamente isso que ela precisava mostrar na convenção. Que tecnologia não era apenas sobre códigos e sistemas, mas sobre transformar sonhos em realidade. A semana anterior à viagem para Nova York foi intensa. Marina dividia seu tempo entre os preparativos finais para a apresentação na convenção e a ansiedade pelo reencontro com sua mãe. Em seu escritório na Weber, ela ensaiava pela 10ª vez sua fala quando Patrícia entrou com uma notícia surpreendente. Marina, você não vai acreditar. O pessoal do Vale do Silício ficou sabendo da sua apresentação. 3 grandes empresas de tecnologia confirmaram presença só para te ouvir. A pressão aumentava. Não era mais apenas uma apresentação corporativa. Estava se tornando um evento que poderia definir o futuro do projeto e, consequentemente, de centenas de jovens que dependiam dele. Em casa, Dona Zefa ajudava a neta a escolher as roupas para a viagem. Entre vestidos e ternos novos, comprados especialmente para a ocasião, a avó encontrou algo no fundo do guarda-roupa: os velhos patins. Leva eles, disse a senhora, limpando o pó dos patins, para lembrar de onde você veio. Marina pegou os patins emocionada. Eram mais que um par de rodas gastas, eram um símbolo de sua jornada. Na véspera da viagem, ela fez questão de visitar cada um dos centros de formação. No Jardim Ângela,
Encontrou Rafael orientando seus alunos em um projeto especial. Estavam desenvolvendo uma apresentação virtual que seria transmitida durante a convenção. A gente quer mostrar para eles que tecnologia não tem endereço fixo, explicou Rafael orgulhoso. Que inovação pode nascer em qualquer lugar, desde que tenha oportunidade. No call center onde havia trabalhado, seu antigo supervisor a recebeu com um abraço apertado. O sistema que ela havia sugerido antes de sair estava funcionando perfeitamente, melhorando significativamente as condições de trabalho dos atendentes. Você não mudou só a sua vida, disse ele. Mudou a de muita gente que você nem conhece. Na padaria de Dona Márcia, uma surpresa. Os pequenos comerciantes do bairro haviam organizado uma festa de despedida. Cada um trouxe um prato, e entre salgadinhos e bolos, compartilhavam histórias de como o sistema havia transformado seus negócios. Trouxemos um presente, anunciou Dona Rosa, a florista. Era uma pasta de couro legítimo com as iniciais de Marina gravadas. Para você carregar seus documentos lá em Nova York com estilo. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Mas isso deve ter custado uma fortuna. Foi uma vaquinha entre todos nós, explicou seu Jorge, do mercadinho. Cada um deu um pouquinho do lucro extra que teve graças ao seu sistema. De volta ao escritório, já tarde da noite, Marina encontrou Helena ainda trabalhando. Não. Deveria estar descansando para a viagem amanhã? Perguntou a diretora. Não consigo, admitiu Marina. Fico pensando em tanta coisa. A apresentação, as empresas do Vale do Silício, minha mãe. Helena deixou seus papéis de lado e sentou-se com Marina. Sabe, quando te vi chegando de patins naquele dia, percebi algo especial. Não era só determinação, era autenticidade. Você nunca tentou ser outra pessoa para se encaixar. É isso que faz seu projeto ser tão poderoso. Mas e se eu não conseguir passar essa mensagem lá? E se minha mãe? Marina, interrompeu Helena gentilmente, para de tentar controlar tudo. Às vezes a vida prepara surpresas melhores do que poderíamos planejar. Naquela noite em casa, Marina não conseguiu dormir. Ficou na sala olhando as fotos antigas em um álbum que sua avó guardava. Havia uma, em especial, que chamava sua atenção. Ela ainda criança ao lado da mãe, ambas sorrindo em frente a um computador antigo. Sua mãe que te ensinou a gostar de tecnologia, disse Dona Zefa, que havia acordado e encontrou a neta na sala. Ela sempre dizia que computadores eram mágicos, podiam transformar números em sonhos. Marina sorriu, percebendo pela primeira vez que talvez sua paixão por tecnologia fosse uma herança materna. Será que sua mãe havia seguido seu próprio sonho em Boston? Será que também havia encontrado sua maneira de transformar números em sonhos? Nova York recebeu Marina com uma manhã fria e ensolarada. Do táxi que a levava do aeroporto até o hotel, ela observava os arranha-céus de Manhattan refletindo a luz do sol, tão diferentes dos prédios de São Paulo. Em sua mala, além das roupas novas e da pasta de couro presenteada pelos comerciantes, estavam os velhos patins, seu amuleto da sorte. O hotel onde a convenção seria realizada era imponente. No lobby, executivos de todo o mundo circulavam com seus crachás e tablets. Marina foi recebida por Sarah Thompson, a coordenadora do evento que a conduziu, até sua suíte. Sua apresentação é um dos eventos mais aguardados, informou Sarah. Tivemos que mudar para o auditório principal para acomodar todos os interessados. Depois de se instalar, Marina decidiu fazer um reconhecimento do local. No caminho até o auditório, encontrou Ricardo Weber conversando com alguns executivos. Ah, Marina, chamou ele, venha conhecer pessoas interessantes. Os executivos eram representantes das empresas do Vale do Silício. Um deles, em particular, chamou sua atenção. Seu projeto me lembrou muito os primeiros dias do Vale, disse ele, quando ainda acreditávamos que tecnologia podia mudar o mundo para melhor, não apenas gerar lucros. De volta ao quarto, Marina recebeu uma mensagem. Sua mãe havia chegado a Nova York e estava hospedada em um hotel próximo. Sugeria um café da manhã no dia seguinte, antes da apresentação. Marina sentou-se na cama, o coração acelerado. Pegou seu telefone e ligou para a única pessoa
que poderia acalmá-la naquele momento. Vó? Oi, minha filha. Já chegou bem? A voz de Dona Zefa, mesmo através do telefone, trouxe conforto imediato. Marina contou sobre o hotel, os executivos, a mensagem de sua mãe. Sabe o que você tem que fazer? Disse a avó. Escuta mais do que fala. Às vezes o silêncio diz mais que 1000 palavras. Na manhã seguinte, Marina chegou cedo ao café indicado por sua mãe. Um pequeno estabelecimento discreto, longe do burburinho dos grandes hotéis. Escolheu uma mesa junto à janela e esperou, seu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Quando a porta do café se abriu, Marina reconheceu imediatamente a mulher que entrou. Ana Clara havia envelhecido, é claro, mas mantinha a mesma postura elegante que Marina lembrava da infância. Seus cabelos, antes negros, como os da filha, agora exibiam fios grisalhos. Marina. O encontro foi menos dramático do que Marina havia imaginado. Não houve lágrimas ou abraços cinematográficos. Apenas duas mulheres, sentadas em um café em Nova York, tentando reconstruir uma ponte sobre uma década de silêncio. Ana Clara falou sobre seu trabalho em Boston, sobre como havia se especializado em tecnologia educacional, desenvolvendo programas para tornar o ensino mais acessível em comunidades carentes. Quando vi sua história, os patins, o projeto social, tudo, foi como olhar em um espelho do passado, disse ela. Você está fazendo o que eu sempre sonhei fazer, mas nunca tive coragem suficiente. Marina ouvia, lembrando do conselho de sua avó sobre o valor do silêncio. Sua mãe continuou. Sei que te abandonei. Sei que nada justifica ter cortado o contato por tanto tempo. Mas quando vi você na mídia desenvolvendo um projeto que une tecnologia e impacto social, percebi que, de alguma forma, mesmo ausente, consegui passar adiante o que havia de melhor em mim. Foi então que Marina notou algo na mesa de sua mãe, uma pasta com o logotipo da universidade onde trabalhava. Dentro, havia uma proposta de parceria entre seu projeto de tecnologia educacional e o Núcleo de Inovação Social e Tecnológica. Da Weber. Você não veio só para me ver, não é? Perguntou Marina, um sorriso irônico nos lábios. Ana Clara corou levemente. A reconexão pessoal foi o motivo principal, juro, mas quando vi o alcance do seu trabalho, pensei que talvez pudéssemos construir algo juntas, unir nossas experiências para ampliar ainda mais o impacto. O auditório principal do hotel estava lotado. Executivos, empresários e jornalistas de todo o mundo ocupavam cada assento disponível. Na primeira fila, Ricardo Weber e Helena Vasquez aguardavam ansiosamente. Algumas fileiras atrás, Ana Clara se ajeitava em sua cadeira, segurando firmemente a pasta com sua proposta de parceria. Nos bastidores, Marina respirava fundo, ajustando o microfone em seu blazer novo. Patrícia havia acabado de confirmar que a conexão com os centros de formação no Brasil estava estabelecida. Eles participariam ao vivo da apresentação. 5 minutos, anunciou Sarah Thompson, a coordenadora do evento. Marina abriu sua pasta de couro, o presente dos comerciantes do Jardim Ângela, e tirou de dentro algo que surpreendeu sua assistente, os velhos patins. Vai usar isso no palco? Já perguntou Patrícia preocupada. Não, sorriu Marina, só preciso deles por perto, para lembrar de onde vim e por que estou aqui. O burburinho no auditório diminuiu quando as luzes baixaram. Na tela gigante atrás do palco, o logo da Weber brilhava em tons de azul. Sarah subiu ao palco para fazer a introdução. Hoje temos o privilégio de conhecer uma história que está redefinindo a relação entre tecnologia e impacto social. Uma história que começou com um par de patins e uma entrevista de emprego e hoje está transformando comunidades inteiras. Marina observava a plateia através da cortina. Seu coração acelerou ao ver tantos rostos importantes do mundo da tecnologia. Mas então, seu olhar encontrou algo familiar. Em uma das telas laterais, ao vivo do Brasil, estava Dona Márcia em sua padaria, rodeada por outros comerciantes do bairro. Em outra tela, Rafael e seus alunos no centro comunitário acenavam animadamente. Com vocês, Marina Oliveira. O momento havia chegado.
Marina caminhou até o centro do palco, sentindo o peso de cada passo, mas quando chegou ao microfone e viu todos aqueles rostos expectantes, algo mudou dentro dela. Não era mais a garota dos patins nervosa com uma entrevista. Era uma líder prestes a compartilhar uma visão de futuro. Boa tarde a todos, começou ela, sua voz firme e clara. Muitos de vocês devem estar se perguntando: o que uma garota que foi de patins a uma entrevista de emprego tem para ensinar ao mundo corporativo? Uma risada suave percorreu o auditório. Marina sorriu e continuou. A resposta é: tudo. Porque, quando você não tem recursos, você aprende a ser criativo. Quando você vem da periferia, você aprende a enxergar oportunidades onde outros veem problemas. Quando você conhece a realidade das pessoas comuns, você entende que tecnologia só faz sentido se transformar vidas reais. Com um gesto, ela ativou as telas laterais. Em uma delas, Dona Márcia começou a demonstrar como o sistema havia revolucionado sua padaria. Em outra, Rafael apresentava os aplicativos desenvolvidos por seus alunos. O que vocês estão vendo não é apenas um projeto de responsabilidade social. É um novo modelo de negócios. Um modelo onde impacto social e resultado financeiro não são objetivos conflitantes, mas sim complementares. Marina apresentou os números. O aumento médio de 40% no faturamento dos pequenos negócios, a redução da inadimplência, o interesse de grandes redes varejistas. Mas seus olhos brilharam mesmo quando falou sobre os jovens programadores. Mas 6 meses. Formamos mais desenvolvedores nas periferias do que muitas universidades em um ano inteiro. E sabem por quê? Porque não estamos apenas ensinando código. Estamos devolvendo às pessoas o direito de sonhar. Foi então que ela fez o anúncio que ninguém esperava. Hoje, a Weber não está apenas apresentando resultados. Estamos lançando o maior fundo de investimento em tecnologia social da América Latina. Um fundo que vai identificar, desenvolver e financiar projetos que usam tecnologia para transformar realidades. O auditório explodiu em aplausos. Ricardo Weber sorria orgulhoso. Helena secava discretamente uma lágrima. E Ana Clara observava sua filha com uma mistura de admiração e arrependimento, percebendo quanto havia perdido nos anos de ausência. O impacto da apresentação foi imediato. Ainda no palco, Marina recebia mensagens em seu celular. Executivos queriam marcar reuniões, investidores ofereciam parcerias, jornalistas pediam entrevistas exclusivas. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma notificação do aplicativo do centro comunitário. Os jovens programadores haviam acabado de lançar uma atualização do sistema, implementando melhorias que nem ela havia pensado. Nos bastidores, após a apresentação, a primeira pessoa a abraçá-la foi Helena. Você não apenas superou nossas expectativas, disse a diretora. Você redefiniu o que esperamos de uma empresa de tecnologia no século XXI. Ricardo Weber se aproximou em seguida, acompanhado por 2 executivos do Vale do Silício. Eles têm uma proposta interessante, disse Weber. Querem replicar nosso modelo nos Estados Unidos, começando pelas comunidades carentes do Vale do Silício. Era irônico, pensou Marina. O berço da tecnologia mundial querendo aprender com um projeto nascido na periferia de São Paulo. Ana Clara esperou todos se afastarem para se aproximar. Em suas mãos ainda segurava a pasta com sua proposta de parceria. Acho que isso aqui ficou pequeno demais depois do que vi hoje, disse ela, um sorriso tímido nos lábios. Mas talvez possamos pensar em algo maior. Algo que una a experiência da universidade com o alcance do seu projeto. Marina olhou para a mãe, percebendo pela primeira vez que não sentia mais raiva ou mágoa, apenas uma curiosidade profissional sobre como poderiam colaborar. Podemos começar pequeno, respondeu. Talvez um projeto piloto em Boston? O resto do dia foi um turbilhão de reuniões e compromissos. Marina mal teve tempo de checar as mensagens que chegavam do Brasil. Dona Zefa havia mandado um áudio emocionado, dizendo o quanto estava orgulhosa. Lucas enviou fotos da comemoração no escritório da Weber, em São Paulo. À noite, sozinha em seu quarto de hotel,
Marina finalmente teve um momento para processar tudo o que havia acontecido. Sentada na beirada da cama, pegou os velhos patins e os observou sob a luz suave do abajur. Seu telefone tocou. Era uma videochamada de Dona Márcia. "Menina, você não vai acreditar", exclamou a padeira assim que Marina atendeu. "Depois da sua apresentação, vieram 3 pessoas aqui querendo saber como funciona o sistema. Uma delas é dona de uma rede de padarias." Marina sorriu. Era exatamente isso que ela sempre quis. Que seu projeto criasse um efeito cascata, inspirando outros a verem oportunidades onde antes só viam limitações. Na manhã seguinte, antes de voltar para o Brasil, Marina tinha um último compromisso: um café da manhã com sua mãe. Desta vez foi ela quem escolheu o local. Um pequeno café no Brooklyn bem parecido com a padaria de Dona Márcia. "Sabe", começou Ana Clara enquanto mexia seu café, "passei anos me culpando por ter partido. Achava que tinha abandonado você, a própria sorte. Mas ontem, vendo você naquele palco, percebi que talvez minha ausência tenha te forçado a desenvolver uma força que você não saberia que tinha." Marina considerou as palavras da mãe. "Pode ser", respondeu. "Mas prefiro pensar que cada experiência, boa ou ruim, nos prepara para algo maior. Os patins me lembraram isso." "Os patins?" "Sim. Eles não eram apenas um meio de transporte quando minha bicicleta quebrou. Eram um símbolo de que sempre há um caminho, mesmo quando parece que todas as portas estão fechadas." Ana Clara pegou sua pasta, não a da proposta de parceria, mas uma mais antiga, que Marina não havia notado antes. "Trouxe uma coisa para você", disse ela, tirando uma fotografia amarelada. Nela, uma Ana Clara jovem patinava em uma rua de Boston carregando livros da universidade. A volta ao Brasil foi diferente de qualquer outra viagem que Marina já havia feito. No avião, enquanto sobrevoava oceanos, ela segurava 2 fotografias. A antiga que sua mãe havia lhe dado, mostrando Ana Clara jovem patinando em Boston, e uma nova tirada no café do Brooklyn, com mãe e filha juntas depois de tantos anos. Mas não era só isso que ocupava seus pensamentos. Em sua pasta, agora havia contratos de parceria com empresas do Vale do Silício, um esboço de colaboração com a Universidade de Boston e, mais importante, o documento oficial do novo Fundo de Investimento da Weber para projetos de tecnologia social. Quando o avião pousou em São Paulo, uma surpresa a aguardava. O saguão do aeroporto estava cheio. Não apenas sua equipe da Weber estava lá, mas também os jovens programadores, os comerciantes do bairro, sua avó e até mesmo Carlos Mendes, o diretor de RH, que antes havia sido tão cético. "Bem-vinda de volta", gritaram todos em coro. "Don." Zefa foi a primeira a abraçá-la. "E então, minha filha, como foi encontrar sua mãe?" "Foi diferente do que eu esperava, avó. De um jeito bom." No caminho para casa, Marina pediu ao motorista para fazer um desvio pelo Jardim Ângela. Queria ver como as coisas estavam depois de sua ausência. Para sua surpresa, encontrou o centro comunitário agitado, mesmo àquela hora. "Não podíamos esperar você voltar", explicou Rafael, que coordenava uma aula noturna. "Depois da sua apresentação, o número de inscritos triplicou. Tivemos que abrir turmas extras." Na padaria de Dona Márcia, agora fechada àquela hora, uma faixa ainda pendurada dizia: "Aqui começou uma revolução." Marina sorriu, lembrando de como tudo havia começado com um simples sistema de controle de estoque. Em casa, depois que Dona Zefa foi dormir, Marina sentou-se na pequena sala com seu laptop. Começou a escrever um e-mail para sua mãe. Não um e-mail formal sobre parcerias e projetos, mas um pessoal, falando sobre suas impressões de Nova York, sobre como era estranho e familiar ao mesmo tempo estar no mesmo espaço que ela depois de tanto tempo. Enquanto escrevia, uma notificação pipocou na tela. Era uma mensagem de Lucas. Ele havia compilado todos os resultados da apresentação em Nova York. O impacto havia sido ainda maior do que imaginavam. 3 grandes empresas já haviam confirmado investimentos no fundo, duplicando o valor inicial previsto. Mas o que mais chamou sua atenção foi um dado específico.
Nas 24 horas após sua apresentação, mais de 1.000 pequenos negócios em diferentes partes do Brasil haviam se inscrito para participar do programa. Não eram apenas padarias e mercadinhos, havia também artesãos, pequenos produtores rurais, cooperativas. O que começou com patins está virando uma maratona, escreveu Lucas. Marina sorriu com a metáfora, fechou o laptop e foi até seu quarto, onde os velhos patins agora ocupavam um lugar de honra na estante. Ao lado deles, colocou as 2 fotografias, a de sua mãe em Boston e a nova, das 2 juntas. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Helena. Reunião amanhã, 9h. Precisamos começar a planejar a expansão internacional. Pai Ricardo quer discutir uma ideia. Transformar o núcleo em uma unidade de negócios independente, com você como CEO. Marina releu a mensagem várias vezes. CEO? Ela, que há menos de um ano chegava de patins para uma entrevista de emprego, parecia surreal. Mas então lembrou das palavras de sua avó. Algumas portas a gente precisa abrir, mesmo sem saber o que tem do outro lado. 6 meses depois da apresentação em Nova York, o núcleo de inovação social e tecnológica havia se transformado em algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Agora, uma unidade de negócios independente, embora ainda parte do Grupo Weber, o projeto tinha escritórios em 3 países e mais de 50 centros de formação, espalhados por diferentes comunidades. Em uma manhã especial, Marina estava de volta ao lugar onde tudo começou, a padaria de Dona Márcia. Mas desta vez, não estava ali para trabalhar. Estava para inaugurar o primeiro centro de tecnologia e empreendedorismo do Jardim Ângela, instalado em um prédio reformado ao lado da padaria. Quem diria, hein? Comentou Dona Márcia servindo café para os convidados da inauguração. Minha padaria virou ponto turístico. O novo centro era muito mais que um espaço de treinamento. Era um hub completo de inovação, com computadores de última geração, espaço de coworking, laboratório de prototipagem e, o mais importante, uma incubadora de startups sociais. Entre os convidados especiais estava Ana Clara, que havia voado de Boston especialmente para o evento. Nos últimos meses, mãe e filha haviam desenvolvido não apenas uma relação pessoal reconstituída, mas também uma parceria profissional próspera. O programa de tecnologia educacional que Ana Clara desenvolvia na universidade agora era parte integrante do currículo dos centros de formação. Você conseguiu realizar o sonho que eu não tive coragem de perseguir, disse Ana Clara à filha durante a cerimônia. Ricardo Weber, que também estava presente, chamou Marina para um momento especial. A assinatura do documento que oficializava a independência do núcleo, agora rebatizado como Tech Change Global. Sabe o que mais me impressiona? Disse Weber enquanto assinava os papéis. Não é o sucesso do projeto em si, mas como você nunca perdeu a essência. Continuou sendo a mesma pessoa que chegou de patins àquela entrevista. A cerimônia de inauguração foi transmitida ao vivo para todos os centros de formação. Em cada tela, rostos sorridentes de jovens programadores, pequenos empresários e estudantes mostravam que a transformação era real e multiplicava-se exponencialmente. Rafael, agora diretor de tecnologia da Tech Change, apresentou a mais nova, criação da empresa, uma plataforma que conectava todos os centros em uma rede colaborativa de desenvolvimento. Cada linha de código que escrevemos aqui pode ajudar um negócio do outro lado do mundo, explicou ele. É tecnologia sem fronteiras, exatamente como você sempre sonhou, Marina. No final da cerimônia, quando a maioria dos convidados já havia partido, Marina encontrou um momento para ficar sozinha no novo centro. Caminhou pelos corredores, observando as fotos nas paredes. Uma linha do tempo que contava a história do projeto, desde os patins até aquele momento. Dona Zefa a encontrou ali, contemplativa. No que está pensando, minha filha? Em como a vida dá voltas, vó. Em como às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior. A avó sorriu compreensiva, e em como às vezes precisamos partir para poder voltar mais fortes. Marina assentiu, pensando em sua mãe,
em sua própria jornada, em todos os caminhos que a trouxeram até ali. Pegou seu celular e abriu a câmera. Queria registrar aquele momento. No enquadramento, capturou não apenas o espaço moderno do centro, mas também, através da janela, a padaria de Dona Márcia, onde tudo havia começado. Era uma imagem que simbolizava perfeitamente sua história. A união entre o novo e o tradicional, entre tecnologia e humanidade. Sabe o que eu aprendi com tudo isso, vó? Que sucesso de verdade